O que era certo ontem é errado hoje. E o que era errado ontem é certo hoje. Porque você passa a analisar cada coisa dentro do seu contexto e aí as coisas acabam tendo valores em si mesmas. Não tem mais aquele valor absoluto. Esse é um ponto que o Schaeffer, por exemplo, aponta como negativo. A gente não tem mais como regular as coisas a partir de valores absolutos. E o Schaeffer dá muita ênfase a essa questão dos valores absolutos, porque ele mostra, por exemplo, quem lê o Como Viveremos dele, um livro dele, e eu recomendo, ele mostra lá no capítulo 1, que ele trata da Roma antiga, ele mostra que foi justamente o valor absoluto, quer dizer, a crença no Deus único, no Deus pessoal, no Deus invisível, mas real, que havia falado pelos profetas no Antigo Testamento, que havia falado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nos evangélicos, e que na igreja primitiva começava a falar a partir do Novo Testamento, que lentamente ia se consolidando. Quer dizer, ele vai mostrar que tudo isso que ele chama lá de cosmovisão cristã foi fundamental para fazer com que, ao final, quando houve propriamente o declínio do Império Romano, a igreja cristã saísse como vitoriosa. Roma sucumbiu, mas a igreja cristã continuou e continua até hoje. Mas voltando aqui, isso foi só uma rápida digressão para se falar acerca dessa questão do Aristóteles e da particularização das coisas. Então, continuando aqui com Colin Brown, ele diz assim: Aristóteles se interessava pelos diferentes tipos de causa que produziam as coisas. O Aristóteles era um sistematizador. Ele sistematizou várias ciências, psicologia, biologia, física, claro, como se entendia na época, né? Ainda não havia acontecido a Revolução Científica, mas na forma como se entendia. Muitas das observações científicas dele hoje estão superadas, mas foram fundamentais para formar a base do que nós entendemos hoje como método científico, ciência moderna. E o que acontece então é que ele se interessava pela causa das coisas. No Platão não havia muito esse interesse pelas causas. Por quê? Porque essas causas seriam imperfeitas. O que interessava mesmo era para o Platão, a partir do que ele chama de método dialético, que é um método que vai, a partir do diálogo, vai burilando e retirando contradições e se alcançando níveis cada vez mais altos até se chegar às chamadas ideias perfeitas, né? E ao final a ideia mais perfeita para Platão, que é a ideia do bem. E então não havia interesse no Platão de analisar as causas. O mundo é imperfeito, o mundo é cópia de um modelo superior, e Platão não se interessou muito por essas causas. Mas o Aristóteles, como se baseou nas coisas particulares, ele já tinha um interesse maior em analisar as causas. Então, por isso que ele já tem até certos princípios do chamado método científico moderno, já estavam ali em estado de crisálida nele, aonde ele passava, por exemplo, a até praticar, por exemplo, dissecação de animais, analisar aspectos físicos, enfim, muito bem. Continuando, para Aristóteles, então continuando aqui o Colin Brown, o mundo como um todo, ele acreditava que havia uma prima causa, que é a causa não causada de todas as coisas. O Aristóteles acreditava numa primeira causa, ou num chamado motor imóvel. O que era o motor imóvel para Aristóteles? Era algo que movia todas as outras coisas, mas não estaria movendo a si mesmo. Ele era um princípio absoluto que movia todo o resto. E nesse sentido coordenava todo o resto. Quando Tomás de Aquino lê Aristóteles, ele transforma esse primeiro motor em Deus. Ele lê dessa forma. Aristóteles também tinha profundo interesse pela ética e pela lógica, diz aqui o Colin Brown, e seus escritos sobre os dois assuntos influenciaram profundamente a posteridade. Bom, continuando aqui o Colin Brown, ele vai falar agora sobre Boécio. E aí ele fala aqui, nesse ínterim, porém,
Algumas das ideias de Aristóteles foram absorvidas e transmitidas pelo estadista e filósofo Boécio, que nasceu em 480 e morreu em 524. Porque o que se dá é que, como foi dito, Aristóteles só passou a ser lido no Ocidente a partir do século XII. Mas alguns pensadores trouxeram isso. Se não me engano, Mário Vitorino, já na época de Agostinho, já tinha traduzido as categorias de Aristóteles e a Isagoge de Porfírio, que era uma espécie de livro introdutório para você ler o Aristóteles, as categorias do Aristóteles, e que tratava mais da dimensão da lógica. Mas um filósofo como Boécio, que faleceu no ano 524, ele já no século VI, né? Ele já traduziu algumas coisas. Então, continua aqui o Colin Brown. No auge do seu poder, Boécio foi acusado de traição e executado. Enquanto estava na prisão, escreveu sua obra mais famosa, chamada Do Consolo da Filosofia, onde descreve como a alma pode se elevar acima das adversidades e alcançar uma visão de Deus através da contemplação filosófica. Em séculos posteriores, veio a se tornar um manual clássico de filosofia. Talvez mais relevantes, no entanto, tenham sido seus planos, apenas parcialmente cumpridos, de traduzir para o latim as obras de Platão e Aristóteles, seus comentários filosóficos e obras originais sobre lógica. Estas obras não somente ajudaram a preservar a cultura da antiguidade clássica, mas também ajudaram a estruturar o vocabulário e os questionamentos filosóficos para a futura Idade Média. O que vai acontecendo na Idade Média é que, aos poucos, a Igreja Católica vai introduzindo, e aí nós temos dois grandes períodos na Idade Média, né? O período inicial chamado patrística, em que são os chamados pais da Igreja, que são os primeiros sistematizadores, e um período posterior, já mais tardio, que é chamado escolástica, que vem de escolasticismo, que eram as escolas que haviam nos mosteiros e posteriormente na formação das primeiras universidades, e aonde começaram-se a fazer estudos em que se resguardavam esses textos da antiguidade clássica, antiguidade grega, antiguidade romana, sobretudo dos filósofos gregos. E nesse sentido, essas ideias elas começaram a adentrar a Igreja Católica. E já em Agostinho a gente já via isso. Foram tratados, inclusive em áudios anteriores, aquilo que o Agostinho dizia, que ele até comparava lá com, falamos aqui várias vezes já, aquele ouro que os hebreus deram para os egípcios quando eles saíram. Desculpa, contrário. O ouro que os egípcios deram aos hebreus quando eles saíram do Egito, o Agostinho comparava com o conhecimento grego. Ele dizia, olha, é como aquele ouro. Ele tem uma utilidade, embora seja bem secundário. Fundamentalmente para Agostinho, as Sagradas Escrituras. O pensamento grego, ele auxiliava com seus conceitos, com a sua estruturação, e lembremos até que servia num contexto de evangelização, porque aquele mundo, ainda na época do Agostinho, ainda se falava muito, e principalmente um pouco anterior, mas o grego chamado grego koiné, que era o grego popular. Lembremos que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, justamente porque para ter uma abrangência maior. Então, muitos conceitos filosóficos eles eram necessários até para que se pudesse ter um processo de evangelização. Porém, com o passar da Idade Média, e aqui eu me apoio novamente no Francis Schaeffer, ele mostra bem isso, que a igreja foi, no caso a Igreja Católica Romana, ela foi introduzindo elementos pagãos dessa filosofia, às vezes em nível demasiado, e foi se perdendo a base que era a chamada doutrina dos apóstolos. Quer dizer, o Novo Testamento ele é todo escrito, principalmente as cartas de Paulo, João, fundamentalmente, ele é todo, as cartas de Pedro, né? Enfim, é todo escrito em torno da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, lembremos aqueles que presenciaram, que conviveram com Cristo ressurreto, que viram a Cristo ressurreto naqueles 40 dias, e também o apóstolo Paulo, que